Como conseguir mais clientes como terapeuta do futuro? Pois é, né? As coisas mudam, a vida evolui. Como é que você conseguia seus clientes anteriormente? Seja lá na profissão que você tinha. Eu já fui comerciante, sou empresária, então na minha época, para conquistar mais clientes, tinha que fazer folheto, tinha que fazer carro de som, tinha que fazer rádio, uma vitrine bonita. Isso em se tratando do comércio, né? E no seu caso, professor Jonas, qual era a sua área? Para falar a verdade, a primeira coisa que eu fui vender, eu tinha 8 anos de idade. Eu fui vender vassoura na rua. Tá? Então, meu pai, ele plantava a vassoura, limpava a vassoura, tirava as sementes e fazia a vassoura, e eu ia vender vassoura na rua. Tenho muita saudade daquele tempo, não posso negar. Foi um momento de muito aprendizado. Mas como que seria hoje para obter muitos clientes como terapeuta do futuro? Nós vamos ver já já. Depois da nossa vinheta. E para tratar desse assunto, que é um assunto muito importante, que é a pulguinha atrás da orelha da maioria das pessoas, claro que nós trouxemos uma convidada muito especial, né, Mas professor? antes de chamar a convidada especial, o que é importante a gente realçar para vocês? Vocês estão percebendo que todas as segundas quânticas nós estamos trazendo um terapeuta do futuro. Nós podemos dizer que esta vanguarda da modernidade que está acontecendo através desse trabalho, eu posso dizer para você que nós estamos criando novos portais de trabalhos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, nós falamos já, acho que a semana passada, sobre terapeuta do futuro na imobiliária. Lembra disso? De repente, a pessoa não é corretor de imóvel, mas ele quer contratar os préstimos de um terapeuta do futuro que vai fazer a permeabilização daquele imóvel, daquele terreno, vai fazer uma limpeza geral biopsicossocial espiritual dos chakras, do ambiente, né? Então, nós percebemos o que com isso? A criação de novos tipos de frente de trabalho. Então, você pode desbloquear vendas, você pode fazer novas profissões. Entende isso, gente? Então, nós podemos dizer que estão com a faca e o queijo na mão, é isso? Pois é. Tá certo? Mas o grande vilão da atualidade é a internet, não é, professor Jonas? Exatamente. E para falar sobre isso, aí sim, nós trouxemos uma expert, uma especialista no assunto. E quem é mesmo? Com vocês, nossa querida Carla Pérez. Carla Pérez, eu sei que toda vez que ela fala eu sou Carla Pérez, ela tem que dar uma explicação, né? Quem é você? Olá, Carla Pérez, do Tchan, da Evolução Quantum, né? Eu já cheguei fazendo aqui a nossa movimentação, né? Não dá para ficar parada comigo, né? Nem podemos, né? E quando a gente fala em terapeuta, em profissão, não combina, principalmente profissão da alma, não combina ficar parado. Então, bora falar, mergulhar nesse tema tão fantástico que dá gelo na barriga de muita gente. Bom, eu sou Carla Pérez, eu sou terapeuta, orientadora aqui na nossa escola Evolução Quantum, e eu sou mentora do curso Terapeuta 15K, certo? E olha só, será que tem algum segredo, Carla, para conseguir mais clientes? Terapeuta do futuro, conseguir mais clientes nos dias de hoje? É isso que nós vamos desvendar aqui. Como chegar nesses clientes? Tem segredo? Será? Vamos conversar, tá bom? Bom, pensa aqui comigo, ó. Durante muito tempo, eu fiquei na dúvida, né? O que eu vou fazer para divulgar o meu trabalho? Ficava
cogitando, né? Como eu vou divulgar, como eu vou fazer a explanação desse trabalho. Bom, para aprofundar nisso, eu vou começar lá atrás. Vem aqui comigo um pouquinho. Eu nasci terapeuta. E acredito que você também. A gente nasce terapeuta, a gente não se forma terapeuta, tá? Eu vou ter uma técnica, eu vou me formar em uma técnica, mas o terapeuta, ele já nasce, ele já tem esse desejo muito profundo. E eu fui ali, né, a vida foi caminhando, me tornei professora, aí sim me formei professora. Dentro da escola, eu já acolhia pessoas, eu já tratava os meus alunos de uma forma diferente, porque um terapeuta, ele é um interpretador, né? Ele interpreta almas, e não só interpreta essas almas, ele mostra caminhos, saídas. Então, isso eu já fazia no meu dia a dia, e acredito que você faça isso também, tranquilamente. Fui buscando algumas técnicas, mas enquanto professora, tá? Naquela época, eu falava com muito prazer do que eu fazia. Então, olha, eu conheço tal floral, e eu já ajudava algumas crianças na escola. Houve um momento em que eu parei. A internet ainda não era o que é hoje, tá, gente? Naquela época, o que acontecia? Eu dei uma pausa, né? Nessa questão de, vou atender, não vou atender, enfim. E alguns alunos eu ajudava, algumas professoras, tudo bem. Engravidei, parei de trabalhar. Bom, vou parar de trabalhar, mas a terapeuta permanece. Ali eu comecei a me aprofundar em mais estudos. E aí começou uma coisa que eu entendi hoje, porque na época eu não tinha esse conceito. Como eu divulgava? Estava eu no pediatra lá com o meu pequeno e eu vi uma criança correndo ou uma mãe desesperada e eu dizia, olha, eu sou terapeuta. E eu lembro que lá atrás eu comecei essa movimentação de dizer, eu sou terapeuta. Mesmo nem atuando, né, profissionalmente, mas existia em mim aquela energia, eu sou. Quando eu digo eu sou, eu acredito no que eu faço, esse já é o grande segredo, gente. Então, para não ter medo de chegar aqui e falar para você, eu posso te ajudar. Na época que não tinha internet, não tinha nada disso, a mãe olhava e falava, nossa, e aí a gente conversava, eu dava meu telefone, naquela época eu usava um cartãozinho, tá? Eu sou da época que dava um cartãozinho. Pode me ligar, né? Existia isso. E eu comecei a atender. Os clientes chegavam para mim de uma forma tão linda, porque aquela que eu atendi indicava para outra, que indicava para outra, que indicava para outra, e aquilo foi crescendo. Bom, chegou um movimento na minha vida que eu precisava o quê? Começar a trabalhar novamente. Eu parei para ficar com o meu pequeno. Aí era o momento de voltar profissional. E agora sim fazer a troca de carreira. Não ia mais para a escola. Eu sou terapeuta. Então era o momento de colocar essa minha energia. Aqui eu acho que está o primeiro segredo, tá? A gente já vai falar sobre expor na internet, mas enquanto eu não tenho essa segurança interna, que eu vim para fazer algo, tá? E quando eu sei que eu vim para fazer e que ninguém vai fazer no meu lugar, gente, esse é o combustível. Você fala assim, não dá para ter preguiça. Porque você fala, vou ficar mais um pouquinho na cama. Aí você fala, gente, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. E eu preciso fazer, né? Não é ninguém que está me cobrando, não sou eu. Então, é a minha movimentação de ser terapeuta. E tudo começou ali. Porque começou indicação. Começou alguma linha, aí sim a internet começou a ganhar, né? Começou a aparecer mais. E aí chegou o momento de eu pensar, peraí, eu posso continuar atendendo as mães, né, dos amiguinhos do meu filho, que eu atendia muito, ele já chegava e falava, mãe, o Murilo hoje está muito agitado, ele precisa de umas gotinhas. Eu já ligava. Então, existia. Mas qual era o meu tamanho? Qual o tamanho que eu queria chegar? Né? Quanto que eu queria atender? Se fosse só por indicação, estava ótimo. Essa pergunta você tem que fazer também. Até onde você quer chegar? Eu quero atender só o meu bairro. Bom, então, aí você já marca. Então é esse raio. Perfeito. Tá? Então, a sua divulgação vai ser uma. Então, eu quero ganhar o mundo, porque hoje em dia, com a internet, você atende em qualquer lugar. Até onde você quer ir? Então, o primeiro segredo é esse que eu falei para vocês. Já até anota, né? Lá assim, ó. Aquela coisa, eu tenho certeza do que eu sou. Eu tenho certeza que eu quero ser terapeuta. Eu quero ser terapeuta, mas não sei o que as pessoas vão dizer. Não é o que as pessoas vão dizer. As pessoas vão dizer, se você faz ou não faz.
Quando você tem, é aquela, sabe o combustível? Você põe no carro, você fala, não, eu vou, porque eu tenho. Ai, mas vai ter crítica, vai ter dedo apontando. Eu não estou fazendo pelo outro, certo? Muito até, né? Mas assim, quando você fala, tudo bem, eu não agradei esse, mas olha o tanto que eu estou fazendo. Não importa, gente, caminho. Se você já disse sim, eu tenho certeza, é isso aqui dentro está quentinho, me aquece. É o quentinho, sabe aquele quentinho? Que você fala, nossa, como eu gosto de ver o sorriso da outra pessoa boa. Bem, né, pelo que eu fiz, pelo que eu falei. Perfeito. Então, terapeuta do futuro, primeiro passo lá, cheque, né? Sei do meu potencial, eu tenho a gasolina. E agora? O que eu preciso fazer? Decido. Vou ganhar o mundo? Vou começar pequenininho? E esse ponto é tão importante, porque a gente vai cair num novo movimento, que é o movimento de planejar. Eu preciso ter um planejamento, né? Um planejamento até da minha divulgação. Então, aqui vem um ponto que eu bato muito com o pessoal da minha mentoria. Você planeja, você tem uma metodologia do seu trabalho? Porque às vezes, inclusive, até isso dá dor no estômago da gente também, tá? Porque a pessoa vem e pergunta para você assim, manda uma mensagem, normalmente vem no WhatsApp, né? Qual o valor da consulta? Você fala, mas se eu pôr esse valor, será que ele vai achar muito caro? Eu preciso ter um valor, eu preciso saber quanto é a minha hora. Você sabe quanto é a sua hora? Quanto que vale a sua hora? Porque aí você calcula a tua consulta. Olha, minha consulta é 1h30, eu cobro 200 por hora, então eu tenho que ter esse valor, tá? Então isso é muito importante para a gente ter tudo isso planejado antes de sair para o mundo. Você já deve ter visto muita gente com páginas e páginas, né? Com muitos seguidores, mas quando você vai conversar com a pessoa, ela não tem cliente. Fala, nossa, quantas pessoas veio do Instagram? Ai, ninguém, né? Poxa vida, mas é a pessoa da dancinha, a pessoa que tem não sei quantos mil seguidores, coloca todo dia alguma coisa e não conseguiu atingir uma pessoa. Por que será? Tá? E aqui eu digo para vocês, falta uma questão muito básica. Essa pessoa já está lá, ela fala, ela tem a facilidade de se expor, né? Mas falta um detalhezinho, que é eu ser o terapeuta, eu ter esse planejamento terapêutico. Não adianta eu ficar fazendo posts e não ter chamada para ação. Então, às vezes, ela faz vários posts, mas não se coloca como terapeuta. Então, são detalhezinhos que a gente precisa ir aprendendo, né? E vendo, olha, faço aqueles carrossel lindo, né? Porque eu faço carrossel, olha, a depressão é assim, assim, assim. E no final eu não coloco. Eu sou a terapeuta, eu tenho a solução para você, tá? Tem um método de trabalho que te tira da depressão. Então, ter essa linha de planejar o conteúdo, sim, da internet, mas o meu trabalho acima de tudo. Bom, o que você faz, como você faz, o que você quer fazer. Então, um segundo ponto que eu poderia elencar para vocês é o planejamento, tá? Eu já sei quem eu sou, eu sei o que eu quero fazer, então eu tenho que ter um plano de trabalho. Qual é meu plano de trabalho para eu divulgar? Porque senão é dancinha por dancinha, é mensagem por mensagem, eu até falo, né? São posts que a gente semeia, mas eu não colho muito, porque eu não dou endereço de volta, tá? Então, quando eu faço esse planejamento do que eu quero, é difícil fazer isso, Carla? Não, mas às vezes a gente precisa aprender, tá? Não é difícil, mas a gente precisa parar e falar assim, tá, eu vou fazer, eu quero 10 clientes esse mês. Como que eu vou adquirir 10 clientes? Qual o caminho, né? Então, vai ser da minha vizinhança, então eu preciso fazer aqui. Será que eu consigo 10 no meu condomínio? Não consegue, gente. Vou dizer, a menos que você tenha um condomínio gigantão, tá? Então, preciso ir para a internet, preciso fazer isso. Perfeito, Carla. Você já falou que eu tenho que saber, quando eu já estou empoderada, que eu sei que eu sou boa, que eu sei o que eu vim fazer, tá? Eu faço um planejamento de trabalho. Isso precisa. Esse planejamento vai te dar segurança até quando a pessoa te ligar e falar assim, quanto que custa um tratamento com você? Antes de você falar quanto custa, você vai falar todo o valor do seu tratamento. Você não vai falar assim, custa R$1.000. Você vai dizer todo o valor que tem ali. E quando você falar o preço, a pessoa fala, nossa, tem valor. Tá bom? Então, é extremamente fundamental você ter essa parte de planejar, ter o seu plano de trabalho. E aí sim, agora eu não vou mais ficar distribuindo
cartõezinhos, a menos que você vá ter um atendimento presencial. E isso também é importante a gente falar. Se é um atendimento presencial, eu preciso fazer algumas parcerias. E aqui a dica vai. A gente não tem nenhum, eu acho assim, na parte da terapia, a gente não trabalha com competição. Tá? Eu não sou sua concorrente. Você não é minha concorrente. Nessa hora, quando a gente começa a se conectar, sabe aquela coisa de você falar, puxa vida, eu posso trabalhar com aquela terapeuta. Se eu conversar com ela, vem dia das mães, tem dia das mães aí, tem dia dos pais. Vamos fazer junto um pacote de tratamento? Então, a gente começa a trabalhar em parceria. E isso dá para fazer online, dá também para fazer online. Fantástico, né? A gente também consegue, mas também se você faz presencial. Vai lá numa academia de yoga que tem na sua cidade, vai até lá, né? Conversa com a dona da escola, fala, olha, eu faço um trabalho assim, será que a gente consegue fazer um trabalho junto? Tem farmácia de manipulação por aí? Aí conversa na farmácia de manipulação, deixa algum... Porque a gente fala, acabou o panfleto. Mas, às vezes, para quem trabalha presencial e na região, isso é muito importante, ainda funciona, tá bom? Então, é uma dica que fica. E aí, bora para o online. O que eu vou fazer no online, Carla? É um mundo. E quando você entende que, na mentoria 15K eu converso isso com o pessoal, sabe? Eu digo assim, você não tem que ter medo nenhum, é a sua essência. Quem está do outro lado nem está te julgando. Na realidade, pode ter um ou outro que vai julgar assim, mas às vezes é mais a gente que se julga, tá? O que tu vai fazer? Vai lá, leva teu recado. Você não precisa começar com todos os dias um vídeo. Comece aos pouquinhos, respeite o seu tempo, né? Eu brinco da questão do post semente, que é um post onde você coloca conteúdo, você alimenta a sociedade, né? E aí depois você vai para um outro post, que é um post onde você se apresenta. Você apresenta o problema, apresenta a solução e, eu tô aqui. Porque se você não falar para o teu público que você está ali para ajudar, sabe o que ele vai fazer? Ele fala, nossa, eu vi um post tão legal daquela menina do Tchan lá, a Carla Pérez, mas descobri que eu tenho ansiedade. Agora deixa eu ver quem é que trata ansiedade. Ela vai buscar outra pessoa. Porque no final do meu post eu não falei, eu tenho um tratamento específico para você, que passa por todos esses. Né? Então, um ponto essencial, a internet é nossa amiga. Gente, antigamente fazer um vídeo desse, fazer um movimento desse, um programa desse, quanto que a gente ia gastar, Flávia? Quanto que ia gastar, Jonas, para colocar? Não é? Para aparecer na televisão, não é? Gente, hoje em dia a gente tem essa, tá livre, para todos os gostos. Né? Então, vou usar dentro do seu perfil. Tá? Eu sou uma pessoa mais séria, eu sou uma pessoa mais conservadora. Ok? Então, coloque um conteúdo assim, vista-se assim. Veja só a minha apresentação. Eu até brinquei, eu vim de jaleco para conversar com vocês, porque é do jeito que eu atendo o meu cliente, né? Então, o meu assistido chega para mim, tem uma apresentação para ele. Tá bom? Então, a tua rede social tem que dizer muito sobre você. Falar, eu vou fazer um Instagram só por fazer, ou vou fazer com muitas purpurinas, não sei. Mas não é teu perfil. É aquilo que eu vou falar, usa laranja, se não combina contigo, se você não se sente bem com laranja, você não vai usar. Tá? Então, a gente precisa ter um cuidado nessa construção. E não adianta comparar seguidores. Você vai olhar um terapeuta, isso aqui é um outro ponto muito importante, porque você vai olhar, aquele tem 10 mil seguidores. Puxa vida, tô eu com 400 seguidores. Aí você vai lá e olha quantas curtidas tem um post daquela pessoa. Quantas o seu tem? Né? Então, não é quantidade, eu sempre falo, é qualidade, é a interação que você vai tendo ali. Tá? Hoje em dia, quando a gente fala de mídia, de fazer grupos, né, de Instagram e tudo mais, o que acontece? Parece que tudo fica muito frio, porque é tudo muito, né? Eu vou contratar meu assistido lá pelo Instagram. E na nossa profissão, o amor ainda prevalece. Né? Lembra aquele que eu falei, nós somos leitores de almas. Eu não consigo ler assim, eu vou ler, eu preciso desse contato. Então, é muito importante. Tem alguns detalhezinhos ali na sua página que você coloca o teu WhatsApp, converse com a pessoa, tenha esse contato mais próximo. A pessoa quer ser ouvida, a pessoa quer ser lida, interpretada. Tá? Então, tenha todo esse cuidado ao montar a sua rede e vá, né? Tenho medo. Quando você busca
essa gasolina, esse combustível que está dentro de ti, que você sabe, eu vim para fazer. E quando você responde, onde é que eu vou chegar? Isso é fundamental. Até onde? Eu quero ficar no meu bairro, não tem problema nenhum. Então, você faz uma divulgação no seu bairro. Mas você tem tanto para dar, você tem tanto para oferecer, que seria muita dó reduzir a um número pequeno de pessoas. Amplia para o mundo. Traz, né? Quando você lança, as pessoas vão se conectar com vocês. Bom, e aí vão chegando, e você vai se conectando, e aquele vai indicando para o outro. Daqui a pouco vocês vão estar fora do Brasil, que eu não tenho dúvida nenhuma. Nossa, estou falando para chuchu hoje, hein, Flávio? Mas, diga. Eu gostaria que você falasse para o pessoal que está em casa. Eu vou dar o tom aqui e você segue. Vamos lá. A pessoa que tem uma alma terápica e esconde os seus dons, podemos entender que ele é um egoísta e está contribuindo para a involução. O que você me diz isso? Uau! Começou e foi, né? Vamos lá, é isso aí. Bem direto, né? Porque às vezes, sabe o que acontece? Eu fico na sombra dizendo, mas eu não divulgo o meu trabalho porque eu tenho vergonha. Porque eu não sei mexer com as tecnologias, né? Mas a grandeza é querer esconder essa luz embaixo da cama? Acende e esconde? É o candeeiro que você coloca embaixo da cama? Tem uma, não é? Tem uma luz, você vai deixar escondida embaixo da cama? Você vai esconder o tesouro, né? O seu talento. O talento, ele não foi feito servo mal, né? A gente não pode esconder na realidade. E é isso, Jonas, é a questão do egoísmo. Pode parecer duro, talvez as pessoas vão escutar isso e falar assim, não, mas eu não sou egoísta. Só reflete sobre isso um pouquinho, tá? Porque a alma terápica, e você sabe que tem, se você está ouvindo isso agora, se você se conectou, você tem. É algo que a gente sabe desde criança, desde pequenininho, ninguém precisou incentivar. É aquilo que eu falei, você faz formação para ter uma técnica específica para fazer aquilo. A diferença entre um terapeuta e a sua amiga. Porque às vezes a sua amiga, ela interpreta, ela cuida de você, você abre seu coração, você fica bem. Só que ela não é profissional, então passou. Agora o profissional, ele sabe, ele vai cuidar. Agora, eu vim com esse propósito. Em algum momento na minha vida eu disse, deixa comigo que eu vou lá embaixo e faço. Né? Porque às vezes eu brinco. É isso, ó, deixa, eu vou e faço. Ok, eu assumi. Aí chega aqui e fala, não, mas aparecer na televisão, vou ficar me olhando ali, nossa, a olheira. E aí a gente começa a pegar em coisinhas pequenas para não realizar o que a gente veio fazer. Isso mesmo. Quantas pessoas hoje estão com a depressão, com a síndrome do pânico? Isso, a gente pode listar todas, vários diagnósticos. E a sua técnica ajudaria essas pessoas? Como você consegue pôr a cabeça no travesseiro à noite e falar assim, puxa vida, eu vou dizer para vocês aqui um detalhe, tá? Tem uma coisa que está me chamando muito e está tirando meu sono, por conta de adolescentes que estão fazendo coisas assim, eles estão chegando num ponto e está vindo muito para mim. Mães que vêm, olha, perdi meu filho. E eu vou dizer, algumas noites eu já acordei com isso, eu falo, o que eu estou fazendo para ajudar esse público? Eu ainda não fiz, então talvez a minha fala tenha que ser mais específica, talvez em algum momento, para cuidar disso. Porque eu sei que eu tenho técnica que ajudaria esse adolescente, né? Então, essa reflexão, essa é uma boa definir o público. Sim. Né? Eu sou um terapeuta genérico, generalizado, mas você tem habilidades e aptidões para determinados assuntos, e a sua alma pede. Né? Fala um pouquinho sobre isso, isso é extremamente importante. Pede, exatamente. Na realidade, quando você começa, eu vou ser terapeuta, né? Eu tenho vontade de ajudar. Aí você começa a fazer vários cursos, você vai fazendo e vai pondo aqui, né, na mochila. Coloca, você fica com aquela mochila pesada, cheia de curso. E usa 1 ou 2, no máximo. Né? Uma das fases que eu gosto de fazer, um exercício que eu indico, pega uma folha, lista todos os cursos que você já fez na sua vida. Todos. Tá?
Desde quando você era criança, nessa área, lógico, né? Ah, eu estudei runas. Gente, eu com 8 anos, eu estava lendo um livrinho de runas. Por quê? Porque me chamava a atenção, porque já tinha alguma coisa assim, e não que eu era incentivada em casa. Então, pega tudo isso. Bom, eu olho aqui, o que eu vou usar? Qual técnica? O que me faz feliz? Porque se eu já estudei, isso me chamava a atenção. Tá. Com base nisso agora, quem eu posso ajudar? Eu costumo dizer, quem fala para todo mundo, não fala com ninguém. Então, você tenha uma palavra específica. Se eu for falar com uma pessoa que tem ansiedade, a minha forma de abordagem, a minha forma é uma. Se eu vou falar com esse adolescente, né, eu até atendi há pouco tempo uma adolescente, foi muito, muito interessante isso, ela estava nesse processo de bullying de escola, e enfim, estava já se mutilando, uma situação bem complexa. E eu fui passar um áudio informado para ela. E aí, olha só, falei, bom, eu vou passar um áudio informado, com uma técnica e tal. Primeira coisa que eu falei para ela, qual a música que você gosta? Porque o que ia adiantar eu colocar uma música que eu gosto? Nada. Então, ela me deu a música e eu trabalhei com a música dela, né? Agora, por que eu tive essa visão? Porque eu já trabalhei com jovens, e estudo isso quando eu vejo que é um público, eu conheço esse público. Dica para vocês. Não é que você tem que trabalhar a vida inteira com esse público, tá? Faça mês. Esse mês, a minha campanha vai ser voltada para jovens e adolescentes. Pesquisa. Vai lá no Google. Vamos ver quantos casos que tem no Brasil disso, né? De depressão entre jovens e adolescentes. Tá. Como que eu faço para chegar neles? Começa a fazer post. Para jovens, você vai ter que mudar uma língua. O que eu tive que fazer ali? Eu tive que mudar um áudio. Então, talvez para eles tenha que ser uma linguagem um pouco mais engraçada, tem que ter um meme para eu chamar a atenção deles. Organizei. Porque não adianta eu fazer post por post e jogar na minha rede social. Eu tenho que ter um foco. É aquilo que eu estava falando de planejamento. Eu planejo a minha pessoa, o meu público. Tá? E aí eu vou me tornando especialista. Dentro da mentoria 15K tem um módulo que eu converso com eles para que eles façam campanhas. E cada campanha eles selecionarem uma dor. E é difícil você selecionar uma dor, porque você fala, mas eu quero tratar. E os outros? Não. De todas as dores que você pode tratar, escolhe uma. E para essa uma, você vai elencar tudo o que você pode fazer para tratar. Você vai elencar, esse público é mais homem ou tem mais mulher, ou o que quer que seja, idade. Porque em cima dessa sua campanha, você consegue rodar um anúncio, você consegue colocar no seu Instagram, você consegue fazer uma live especial para isso. Tá? Então, conhecer. O mês que vem, eu vou pegar mulheres vítimas de violência. Eu estudo sobre o tema. E, terapeuta, eu vou te falar uma coisa. A gente não fica sem estudar jamais. Cada vez que você vai estudando um tema, você vai se aperfeiçoando cada vez mais. E vai chegar uma hora, sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim, você sabe que eu gostei de trabalhar com criança? É o meu público. Perfeito, você selecionou. Essas fatias a gente precisa fazer. Né? Parece num começo meio, mas a minha técnica trata tudo. E a sua técnica trata tudo, mas e você? O que você gosta? Né? O que você se identifica? Como você se identifica? E aí tem a ver com a sua fala. Como que você vai se expor? Como você vai, né? Se eu tivesse com um adolescente, talvez eu não tivesse tão assim, eu tivesse um pouquinho mais, né? Eu ia mudar até a minha... Não é verdade? Então, é esse o conceito. Adorei a dica, tenho certeza que o pessoal está lá anotando, porque eu já fui fazendo aqui as minhas anotações. Mas você me puxou um assunto que assim, a gente precisa falar dele. Você disse assim, aos 8 anos eu fui estudar runas, mas não que eu fosse incentivada. Pelo que eu conheço de você, pelo que eu conheço aí, né, da tradição da família, muito pelo contrário, né, Carla? Muito pelo contrário. Não, se eu falar para vocês, na realidade, assim, minha mãe é muito engraçada essa história. A mãe ia ser freira. A mãe estava certa que estudou lá no convento. Ela foi para o convento, acho que com 14 anos. E num dia, semana de carnaval, ela acabou brigando com uma freira e ela decidiu pular carnaval para, né, virar, né, para fazer birra. E aí ela conheceu meu pai. E aí saiu, casou. Foi aquela coisa que não era. Porém, as tradições sempre foram muito, muito fortes na minha casa. A mãe sempre foi uma pessoa muito boa, mas em contrapartida, imagina, astrologia, quando eu comecei a falar de astrologia, da onde vem isso?
Não, né? Tarô, eu fazia cartas, porque eu não tinha o dinheiro para comprar, então eu eu cortava a cartolina e eu fazia o desenho das cartas e jogava na escola, né? Então, assim, esse desejo, ele já veio dentro de mim. É algo que eu falo, eu nasci assim. Pela mãe, imagina, né? Não, tanto que minhas irmãs nunca foram, apesar de ter curiosidade, mas nunca foram para esse ramo. Então, é meu, eu sei, né? Eu sei que eu sou assim que vim. Então, a mãe nunca incentivou, não proibia, né? Não proibia assim, você não pode, mas assim, isso não é coisa de Deus. Que era a visão que ela teve, inclusive, enfim, eu nem julgo. Eu lembro que uma vez, isso eu nunca contei para ninguém, vou contar para vocês, hein? Vou contar para vocês. Meu pai, ele teve um câncer e ele veio falecer, eu tinha 9 anos, 9 para 10. E na época, eu sempre tive um dom muito grande de escrita e que com o tempo foi se desenvolvendo, mas assim, mensagens que vinham, né? Eu recebia algumas mensagens e eu lembro que eu escrevi uma carta linda, né? E fui apresentar. E aí, nossa, aquilo foi o fim da picada, né? Como que você está escrevendo isso aqui? Essa fala não é sua, esse jeito de se expor não é seu. Onde você está aprendendo isso? E eu falei, não, mãe, eu estava fazendo uma redação e aí eu escrevi. E aquilo ficou muito brava. Ela foi, inclusive, falar com o padre na época, que eu estava tendo alguns comportamentos estranhos. Aí depois o pai veio a falecer. E aí eu fiquei com aquilo, era feio. Né? Então eu escrevia, mas eu nunca deixei, porque a minha essência sempre gritava isso, né? Então às vezes eu estava assim, olhava para a pessoa e falava, nossa, aí vinha às vezes umas broncas, eu escrevia umas cartas de bronca e falava assim, eu estava ali e fiz uma redação para você, e aí eu contava, mas não era, já eram intuições, inspirações, e cada um põe o nome que quiser, né, disso, mas assim, nunca tive, nunca, e a hora que eu falei, eu vou ser, a minha primeira formação holística foi astróloga, porque aí eu fui e olhei assim e falei, não, eu devia ter os meus 16, 17 anos. E aí eu conseguia, estava trabalhando, eu conseguia pagar, fui lá para Gaia, lá em São Paulo, eu ia de final de semana, fui e fiz o curso, né? Então foi meu primeiro movimento. Carla, você teve preguiça? Não, não dá, é aquilo que eu falo, não dá tempo. Eu sei que eu tenho tanta coisa ainda para aprender e para colocar em prática que a gente não tem tempo para falar assim, vou dormir mais um bocadinho hoje. Não, tá frio. Outro dia tava um frio e eu precisava organizar. Eu falei, eu posso ficar mais 10 minutinhos na cama. Depois eu falei, mas esses 10 minutinhos vai fazer falta. Bora levantar. É a energia que nos move. Quando você se conecta com essa energia, não tem tempo ruim. Né? Nem sempre a gente vai ter segurança para fazer tudo. Às vezes dá assim aquele negocinho aqui, dá aqui uma beleza. Nossa, lembra a primeira vez que eu fui fazer live com Flávia e Jonas? Um borboletão aqui, eu falei, meu Deus do céu, não vai dar certo. E dá. E aí eu sento aqui e falo, converso com vocês. Eu trouxe essa questão porque muitas pessoas vão receber crenças, vão receber aí da sua família, do seu grupo de amigos, vão até dizer assim, mas isso nem é profissão. Como é que você vai viver disso? Terapia não pode cobrar. Tem um monte de crenças nesse sentido. E uma delas é essa, né? Que a Carlinha trouxe tão brilhantemente. Mas, Carlinha, você está numa sequência aí, né? Eu sou o planejamento, demonstrar valor antes de falar de preço. Eu estou anotando tudo aqui. Nossa, uma excelente aluna, hein? Muito bem. Vamos dar um prosseguimento aqui, que é inclusive o que eu falo lá na mentoria, que eu vou trabalhando essas etapas, né? A primeira fase a gente fala do desbloqueio para puxar essa conexão interna mesmo de posicionamento, o planejamento, que é essencial, né? No planejamento, eu nem sei se eu pontuei para vocês, mesmo que vocês não tenham espaço físico, não tenham um consultório, não importa. Elege na sua casa um cantinho. Sabe aquela mesa, um pedacinho que seja, o canto que você tiver. Este é meu ambiente de trabalho. E toda vez que você senta ali, você assume a postura do terapeuta, do seu consultório, tá? No começo nem todo mundo vai ter consultório mesmo e não tem problema. Mas é a mesa da cozinha, não tem problema. Das 2 às 3, a mesa da cozinha é o meu consultório. Então, eu vou limpar essa mesa, eu vou colocar uma flor, se eu gosto de flor, eu vou colocar um objeto, porque das 2 às 3 estarei sentada aqui, atuando, colocando a minha energia no meu trabalho. Tá bom? Então, isso faz parte do planejamento. É o planejamento, claro, da divulgação e de tudo mais, mas também é um planejamento de espaço, né? Qual é o seu atendimento, o seu espaço de atendimento no físico? Porque
espiritual a gente já vai estar, né? Você já está atingindo lá, tá certo? Bom, se eu tenho meu planejamento, eu já tô, é a hora da divulgação, é a hora de construir as redes, tá bom? Eu falei um pouquinho, mas aqui a gente vai pontuar assim. Carla, o que funciona mais? Hoje em dia todo mundo fala do Instagram. Pegou um trava-língua aqui? Instagram. Mas para nós terapeutas, o Facebook funciona bastante também, tá? Então, como eu vou divulgar, Carla? É curioso isso. Acho que público, enfim, funciona, tá? Você pode usar tanto as duas redes. Agora, grupo de WhatsApp, que hoje em dia até a gente fala muito de comunidades, né? Então, para a gente ir para essa linha. Mas traga as pessoas, faça um grupo de divulgação. Vou trazer uma dica que foi o que funcionou para mim, tá? Lá atrás, logo que eu comecei com a evolução quântica e tudo mais, eu fiz uma movimentação com um tema, que isso que eu tô falando aqui para vocês, tá? De ter um tema. Ó, uma dica aqui. Faz uma divulgação. Vamos falar sobre, enfim, relacionamento abusivo, tá? Vou falar sobre isso. Minha campanha vai ser sobre isso. Você vai estudar o tema, você vai montar uns posts, não precisa ser coisa muito rebuscada, mas vai lá pro Canva, que ajuda bastante, tá? Baixa, coloca, faz alguns posts, se inspira em outros posts. Eu costumo dizer que a gente sempre está se inspirando. Não é feio olhar o do outro, ai, vai copiar. Não! Olha, se inspira, porém, coloca a sua energia ali, tá certo? Põe a tua energia, que aquilo vai ter o teu potencial ali, vai atrair as pessoas para ti. Mas, ó, vem aqui comigo, vamos pensar numa campanha para relacionamentos abusivos. Vou pensar, vou pesquisar, monto o meu trabalho, né? E começo a fazer as divulgações. Trago essas pessoas para o meu grupo de WhatsApp. Tá? Então, semana, enfim, vou fazer uma aula, começa a trazer, vou dar um e-book. Enfim, tenha material, valorize o seu trabalho. Gente, construir um e-book é tão simples, né? Ou então, eu vou fazer um meet, ou eu gravo uma aula de empoderamento, ou vamos trabalhar com arquétipos. Vocês sabiam que arquétipos... Então, é tudo ideia que vem para empoderar essa mulher. Então, pensa no problema, né? Elege um problema, pensa na solução. Claro que você não vai dar o tratamento, você vai fazer uma coisa mais ou menos... sabe o band-aid? Um band-aidzinho, mas para trazer essas pessoas para você, tá? Então, traz essas pessoas para o teu WhatsApp, faz um grupo com eles. Por quê? Esses são leads, né? O que a gente chama de leads. São futuros compradores do seu produto. Então, quanto mais pessoas você conseguir trazer, mais do que seguidor, tá? Eles compram mais quando estão no nosso WhatsApp do que pelo Instagram. Então, dê um jeito de trazer eles até você. Faça essa campanha. Depois vocês contam pra gente. Mas vamos pensar numa campanha bonita, assim, ó, né? Com tal tema que eu vou falar. Preparar aulas. Ai, não, Carla, não vou preparar aula. Então, faça diferente. Trabalhe, traz essas pessoas para o seu grupo, fique com elas 5 dias. Cada dia você vai falar sobre uma coisa, um post, com um áudio, com um exercício. Então, ó, as pessoas vêm, olha, semana que vem, de segunda a sexta, nós vamos ter um exercício diário, todos os dias, para essas mulheres, para esse público, vai haver uma meditação de empoderamento. Venha que juntas somos mais fortes. Essas mulheres vão começar a vir, né? Chega para o seu grupo. E essa é uma ideia, mas assim, você pode ter várias. Só estou dando um pitaco. Mas imagina, todos os dias às 7 da manhã, uma conexão de mulheres, e você coloca lá um áudio de meditação. Se você não tem, se você não consegue gravar, enfim, existem outros áudios, prepare um áudio. Se você é terapeuta evolucional quântico, imagina o trabalho que dá para fazer. Né? Então, você já vai pensando assim, nossa, sou terapeuta evolucional quântico. A infinidade, eu vou fazer trabalhos com áudio. Vou fazer um enquadramento energético nessas mulheres. Então, um público definido, eu trago para mim, tá? Ah, mas é gratuito nesse primeiro... Pode ser algum movimento raso, você entendeu? Para a pessoa sentir, nossa, eu tô bem, me senti bem depois desse tratamento. O que vai acontecer? Aí chega assim, ó, na sexta-feira, pensa cá comigo, ó. Fiz segunda, terça, quarta, quinta, sexta é o último dia de meditação, tá? Finaliza e fala, bom, para vocês que estiveram comigo essa semana, eu tenho um desconto muito especial quem quiser fazer um tratamento.
E aí você vai ter um plano de tratamento, você dá um desconto de alguma porcentagem, ou dá um presente para essa pessoa. Tenho certeza absoluta que alguns vão fechar contigo. Tá? Vai depender do tamanho do seu grupo, mas pelo menos, no mínimo do mínimo, uma pessoa vai fechar com você. Você encantou ela durante a semana. Tá? Agora, como eu preciso dar um jeito de tirar essas pessoas, buscar essas pessoas, onde elas estão? Elas estão por aí, na internet, fazendo isso, ó. Zumbi, né? Eu brinco, o estado zumbi, rodando de um vídeo para o outro, de um vídeo com a cabeça, né? Quando ela vê alguma coisa, que você usa a palavra-chave para ela para naquele vídeo e fala, opa, parece que essa pessoa está falando comigo. Né? E aí você traz. Tá? Então, assim como tem muitas técnicas que daria para fazer, mas para você colocar hoje, para você começar hoje na tua vida, não tem um cliente, Carla Pérez, não aparece ninguém. Tá bom, respira, vamos selecionar um público. Primeiro faz a lista de todas os cursos que você tem, enfim, né? E elabore um plano de trabalho. Escolha um público. Estude esse público e vai. Eles estão aí. Existe a pessoa, existe você. A dor e a solução. Ele precisa te encontrar. Como que ele vai te encontrar? Se você estiver assim, escondido, né? Ainda achando que os outros vão te julgar. Às vezes é aquela coisa, eu sou tão boa que tá todo mundo me julgando, né? Nossa, as pessoas estão parando a vida só para me julgar. Não, bem, peraí. Eu tô fazendo, né? Eu vou executar, eu vou fazer. Façam e depois conte pra gente se pelo menos uma pessoa não fechou com você, tá? Faz bonitinho, traz. Eu acho que esse formato de meditação é legal. Quem é terapeuta evolucional quântico aí, né? Dá para fazer uma coisa... não sou ainda, Carla, né? Então pensa na técnica que você tem, o que você tem que dá para fazer. Faça um conteúdo. Ganhe essa pessoa por 5 dias. Entre na vida dessa pessoa por pelo menos 5 dias, trazendo a transformação. A hora que chegar sexta-feira, ela vai estar tão encantada, ela vai falar, meu Deus do céu, eu preciso fazer o tratamento com essa menina. Aí você fecha, ok, para o mês que vem você faz outra campanha. É o mesmo público? Ai, não, eu quero tentar outro público. Bora fazer outro público. Então, planeja, faz toda essa organização, faz os posts, divulga. Ai, Carla, precisa muito tempo para ficar fazendo os posts? Se você planejar antes, não. Né? Então, ó, segunda-feira eu vou colocar esse, terça esse. Mas já faz um dia, senta um dia e faça. Eu costumo brincar, terapeuta não tem, às vezes, não tenho ninguém marcado. O que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer a unha. Vou no shopping, não tem ninguém marcado. Vou dizer para vocês, a minha disciplina é assim. Não tenho ninguém. Das 3 às 4 é meu horário de trabalho, eu vou montar alguma planilha. Eu vou ler alguma coisa, eu vou formatar o meu trabalho. Eu estou para o meu trabalho, das 3 às 4. Foi o que eu me preparei. Falei, estou aqui. Universo, estou aqui, me mande alguém. Porque eu estou aqui, tá bom? Então, essa é uma das dicas que eu acho que pode contribuir. Pode não, tenho certeza. Vai fazer um diferencial aí, que vai começar a movimentar. No começo, você pode ficar um pouquinho mais assim. Mas como eu trabalho com grupo, né? Tem uns detalhezinhos, né? Mas é muito tranquilo, gente. O importante traga essas pessoas para vocês, coloca no seu grupo, e dentro do seu grupo você ganha a confiança, mostra a tua luz. Essas pessoas, teve uma vez que num sonho eu tive assim, era bem isso, sabe? Toda vez que fala de um terapeuta, eu vejo aquela imagem. Era uma caverna, tá? Com uma pessoa toda machucada, encolhidinha, mas ela já estava perto da saída. Mas a pessoa estava tão cansada e tão encolhida que ela não conseguia sair dali. Sabe aquele movimento? E quem estava de fora olhava e falava, gente, falta poucos passos para ela sair. E aí vai o quê? Nós, terapeutas, vamos lá. Se precisar com a lanterna, pega na mão e fala, vem que eu tô aqui, é seguro o caminho. Quantas pessoas estão nessa caverna, em sofrimento, ferida, precisando da tua lanterninha ali? Vem cá, eu seguro tua mão, vem comigo. Tá bom? Então não dá para ficar escondidinho com medo de, mas vão me julgar. Imagina, minha família, minha mãe hoje em dia já até pede enquadramento energético, tá bom? Olha aí! Eu dorzinho na minha perna, você faz? Faço. Ó, tá vendo? E vão trocando, né? As crenças vão sendo trocadas, os paradigmas. E quanto mais você se coloca, quanto mais você mostra a sua luz, quanto mais você atende, a própria energia ao seu redor e as pessoas começam a comentar de você.
E aí a sua família também, que muitas vezes as pessoas têm aquele velho ditado, né? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Mas não se prenda a isso, se lance, né? O convite hoje aqui é se lançar. Mas, Carla, você tem uma missão grande, muito grande. Qual é a missão da Carla? Organizar, planejar, instruir até o momento que você consiga se colocar e, claro, receber os clientes para isso. Ó a missão que Carla, né, assinou um contrato lá e desceu para fazer. Porque é assim, é muito mais fácil fazer um curso, ter a técnica para muitas pessoas do que se organizar. O que seria o correto, né? Assim, dentro de uma média, dentro dos estudos, dos anos de experiência que nós temos, 70% planejando e 30% executando. E isso cabe muito bem aqui dentro do que Carla disse, né? Essa metodologia, ela é mentora hoje do curso Terapeuta 15K. Quem não sabe, 15K significa 15 mil reais. Quando eu falo isso, veja como é que seu corpo se comporta, seu ouvido. É possível para você? Você sente? O que você sente? Tá? Veja aí, ser um terapeuta 15K ou mais, essa é a proposta. Porque nós, diante de tanto tempo, o que a gente escuta muitas vezes? Terapeuta não foi feito para ganhar dinheiro, tem que ser gratuito. Como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou falar sobre isso? Tem ainda uma crença muito grande nesse sentido. E a falta de planejamento e de um método para que você possa realmente transpor isso, inclusive se ajudar nessa questão, muitas vezes faz com que você se perca. Porque quando você abre a internet e digita aí, como conseguir mais clientes? Eu tenho certeza que muitas pessoas já digitaram isso. E aí é tiro para todo lado. No caso, a Carla, com a experiência que ela tem sendo terapeuta, trouxe tudo isso, compilou e montou aí essa maravilha que chama-se Mentoria Terapeuta 15K. Então, a gente quer te parabenizar, não é, professor? Nossa, demais, demais, demais. Parabéns. Você também está aí estendendo a mão para aqueles que estão ali na portinha, já tem o curso, já tem a ferramenta, ama o que faz, mas ainda não conseguiu se lançar na internet. Então, Carlinha, eu sei que você tem coisa para contar aí sem fim, né? Ela não falou Se de deixar, campo, ela não falou de campo, ela não falou das ferramentas. É extenso esse acompanhamento. E uma coisa que é muito importante é assim, é dentro desta área, né? Você pode fazer 1 milhão de treinamentos com várias vertentes, mas com a vertente voltada para a terapia, Carlinha desenvolveu por isso, né, Carla? Você também foi lá, olhou e viu, opa, é esse nicho aqui que está precisando de mim. Foi assim que aconteceu? Exatamente, exatamente. É o estudo, você escolhe para quem que eu vou, né? Quem eu vou cuidar, qual é a dor? Foi essa dor. Então, é possível? Existe, assim, a questão. Tem pessoas que são autodidatas. E tá tudo bem, vai pegar e falar assim, não, eu vou estudar, eu vou pesquisar e vou montar. Para mim, isso foi muito fácil. Sempre foi muito fácil. Se você me der um tema, eu vou estruturar o aprendizado. Né? Mas eu sei que para muitas pessoas não é, porque elas têm outras habilidades. Então, mas essa é um talento que eu trouxe justamente para isso. Né? Eu sei que eu ajudando um terapeuta, quantas pessoas eu vou atingir? Você cumprindo a sua missão de vida, eu estou cumprindo a minha. Né? Então, tá vendo aquilo de não ter competição? Você cumprindo a tua missão, eu estou cumprindo a minha, mas com muito louvor. Então, quanto mais pessoas estiver cumprindo, então, a mentoria Terapeuta 15K foi pensando justamente nisso. O marketing para um terapeuta é diferente, né? Do marketing, sei lá, de negócios, de uma corretora, é diferente. A nossa linguagem, até o que a gente aceita é diferente. Então, esse curso foi pensado pro terapeuta, tá bom? E é isso, é dar a mãozinha realmente e vir, né? E claro, né, nós que também estamos aqui sempre ligados em tudo, a formação, nós temos a formação do Terapia Quântica com Hipnose, onde a Carla é orientadora, né, faz aí o processo de formação segurando na sua mão, e também na formação da Morphos, já está lá na formação da Morphos o curso Terapeuta 15K. Então, quem escolhe estar, fazer, né, seguir com a gente nesse caminho, de tão importante que nós achamos, tão importante que é essa formação, que a gente já incluiu dentro da formação da Morphos também. Por que eu estou falando isso? Porque agora, em outubro, de 23 a 27, nós vamos ter a Semana do Terapeuta. Olha aí!
Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, participe com a gente, reserva aí essa semana, porque muitas coisas vocês vão saber e vão entender o que é esse terapeuta do futuro, como é que ele trabalha e o que é que a gente tem para oferecer para a humanidade. Pode falar que ela ouve agora. Tá ouvindo, Carla? Tô ouvindo. Ah, tá. Eu travei aqui na outra câmera. Mas a gente encerra nessa aqui, ó. Exatamente. Deixa eu tirar essa daqui. Fecha? Posso fechar? Não. Sim? Isso. Fecha o microfone. Só. Pronto, agora acho que vai. Deixa eu fechar. Não tá. É por isso que a gente tem dois, né? Fecha, se pode fechar. Toma. É por isso que nós temos dois aqui, sabe? Tá ouvindo, Carla? Tô ouvindo. Ó, certinho. Deu uma travadinha aí, peraí. Ah, pronto. Tá baixo. Tá ouvindo aqui. Arruma ali. Tá ouvindo aí, né, Carla? Tô ouvindo. Só que tá um pouquinho baixo, porque não tá só. Apareceu o rostinho. Quero ver o rostinho. Aí. Então, encerra. Isso aí. Olha só que coisa doida. Geralmente nós temos dois computadores, sabe? Um para ficar de sobreaviso. Esse aqui travou. Mas nós vamos terminar nesse. Ah, tá ótimo. Já estamos no final. Tá tudo bem também. Então, isso daí. Bom, eu gostaria que a Carla fizesse agora aqui uma consideração final para que a gente possa encerrar essa magnífica live aqui, tá certo? Vamos lá, então. Pare um pouquinho e veja o seu tamanho. Veja o tamanho da sua luz. Dá para esconder? Não dá. Tem alguém no mundo, nessa hora, que está precisando do teu cuidado, que está precisando da leitura, da interpretação de alma que você sabe fazer. Né? Como que você vai deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que essa pessoa precisa de ti? Tá? Então, é um pedido que eu faço pela humanidade. Não esconde tua luz, né? Regaça a manga, não encontre desculpas, porque se a gente procurar, a gente vai encontrar. Encontra caminhos. E caminhos a gente tem. Tá bom? Então, procura os caminhos que eles, com certeza, chegam até você. Maravilhoso. Gratidão a você também aí, né? Você sabe que a tecnologia, assim, ó, você tem que estar sempre preparado. Né? Agora a placa virou lá, eu vou fechar aqui. Pronto. Falta o som. Tá certo. Tava sem o som. E se der tempo, eu continuo falando aqui. É só me deixar que eu vou falando, hein? Enquanto eles voltam, pessoal, não deixa para amanhã. Eu já vou continuar as minhas considerações finais aqui. Não deixe para amanhã, então. Vai desde já. Começa o planejamento. Pega esse passo a passo. Assiste essa live novamente. Faça toda a anotação, tá? Faça tudo. Coloca lá o que você quer, qual a sua meta. Trace, planeje e execute. Bom? Que é muito importante, mas se você não para, o tempo ele vai indo, cada hora vai aparecer uma coisa diferente, né? E você não vai concluir o que você veio fazer. Vai passar 50, 60, 100 anos, tá certo? E você vai estar aí no mesmo lugar sem ter feito o que veio fazer. Você volta para lá, o pessoal fala, mas cadê? Você não ia cuidar do povo? Você não cuidou de ninguém, né? Então, faça. Eu tô falando, viu, Flávia? Viu? Deixa eu vou aqui, ó. Olha só, eu vou assumindo. Ó, faz parte. Tá dando eco aqui. Tá, pode falar. Tá, faz parte do show, faz parte do ser terapeuta,
do futuro faz parte de quem está na internet. O professor Jonas Beck, acho que isso é difícil. Não, estou aí ainda. Acho que parou agora. Parou aí, agora ficou ótimo. Olha aí. Como Peripécia, sair, né? Como peripécias. sair de uma saia justa ao vivo. Se isso ainda não aconteceu com você, vai acontecer. Então, Carlinha, parabéns, seguiu aí, né? Levou o pessoal, tal. Parabéns para você. Se você ficou até agora, se você teve paciência, tá? Isso é a paciência que você está tendo com você também. O que eu estou fazendo para o outro, com certeza, é o que eu já estou fazendo comigo. E como você se sentiria se estivesse na situação da Carla, né? Os anfitriões sem internet. E você finalizando o assunto e tendo o que fazer. Perceba em você, como ficaria o corpo, o seu rosto, como seria isso para você? Então, grande foi o aprendizado aqui hoje, hein, Carla? Perfeito. Não tinha passado por isso ainda. Já posso, ó, check. Isso, já. Como a gente já passou várias vezes, né? Quase 4 anos na internet, todas as semanas, então já aconteceu de tudo aqui. E isso pode acontecer com você. Então, às vezes, a pessoa vai dizer, eu vou cair, vai sumir minha internet, eu não vou nem tentar. De jeito nenhum. No nosso caso aqui, que esse é o nosso trabalho, direto, né? Nós temos 2 internets. Não tem como. E ainda assim acontece, né? Carlinha, nossa gratidão por você ter escolhido, né? Ser essa guia, ser essa mentora, estar aqui conosco, brilhando e ajudando pessoas. E foi tão lindo isso que você falou, quando o outro realiza, ele realiza também a sua missão de vida. Né? Você está aí fazendo um trabalho para ajudar pessoas a ajudar pessoas. Lindo demais isso, que fique registrado aqui, que tenho certeza que isso vai ser inspiração para muita gente. Professor Jones? Minhas considerações finais é o seguinte: quanto vale o seu minuto? Tá. Você pensou que eu estava falando de valor, né? Quanto vale o seu minuto de vida? Estime e valorize, pois ele nunca mais volta. No mais, muita paz, muita luz. E até quinta-feira agora, nas Quintas Quânticas, né, dona Flávia? Até lá. Até lá.